Se você da logística não tem tempo para cuidar das suas transportadoras, para cuidar do seu frete e fazer contato com as transportadoras para fazer as entregas na data correta, esse podcast é para você. Estou aqui com uma pessoa incrível que vai te ajudar nesse processo de gestão de frete, gestão de entregas e ainda sobrar tempo para você fazer análises e crescer na sua carreira aí na área de logística. Fica aqui com a gente, clica no joinha desde já, compartilhe o vídeo e nós estamos aqui no canal Gestão de Logística 4.0 com uma pessoa especial que é o Rafael Corbani, responsável pelo BPO de gestão de fretes e gestão de entregas da Active Corp. Obrigado, Jefferson, pela oportunidade aí. Espero poder contribuir com o pessoal aí que está nos acompanhando, nos assistindo e trazer insights valiosos aí para quem nos acompanha no canal. Bacana, é um Obrigado. prazer ter você aqui, Rafael, porque o pessoal da logística que acompanha a gente precisa de saber como as empresas, como as pessoas estão resolvendo essa questão. Porque o tempo que as pessoas levam é muito grande para conseguir acompanhar a entrega, para conseguir fazer auditoria de frete e bid de frete, então, né? Exatamente. O BID é algo assim que as empresas elas precisam ter essa ferramenta, né? Para elas conseguirem ter ali, mensurar, receber as propostas de outras transportadoras também, para ela conseguir entender ali qual o prazo melhor, qual que é o custo, o benefício que ela vai ter, né? Bacana, Rafael. Então, assim, tem muita gente que faz o bid assim, na planilha Excel, né? Hoje em dia, qual que é a melhor opção de se fazer um bid? Exatamente. Antes eu queria dar um panorama geral aí do que é o BPO. É, Pode ser, Jefferson? o que que é um BPO? É verdade, Exatamente. porque assim, né? O seu Aham, trabalho é o quê? É aham. fazer BPO, mas o que que é o BPO, né? Exatamente, exatamente. Embora já esteja no canal aí algumas informações sobre o BPO, seria interessante a gente passar aqui. O BPO nada mais é que um acrônimo, né, de Business Process Outsourcing, que significa terceirização de processos de negócio, aonde uma empresa ela vai contratar outra empresa para fazer a gestão ali daqueles processos que eles não têm muito domínio, né? Então, assim, no caso aqui da Active, então eles vão contratar a Active para conseguir fazer aquela gestão de frete, gestão de entrega, para ele conseguir focar no core business, né? O que seria o core business? A atividade principal deles. Vou trocar em miúdos aqui. Vamos lá. Eu tenho uma empresa de vestuário. Eu entendo de roupas, entendo de camiseta, de camisa, de calças. Então, assim, eu sei qual que é o melhor tecido, eu sei qual que é a melhor estrutura ali, só que eu preciso entregar. Eu preciso entregar essa mercadoria. E como que eu faço? Eu vou contratar uma transportadora. Só que, assim, eu contrato a transportadora, faço as entregas, mas como que eu sei quanto que eu estou pagando? Como que eu estou entregando, se eu estou entregando no prazo, não estou. É aí que entra o BPO. Né? O BPO ele vai fazer toda essa parte de gestão, toda essa parte de gestão de entregas, todo esse acompanhamento, receber propostas novas de outras transportadoras também para a gente identificar ali qual que é a melhor tabela que a gente vai conseguir cadastrar no sistema. Então, trocando em miúdos, basicamente é isso. Então, qual seria ali o grande benefício para quem contrata um serviço como esse aí de BPO, Rafael? Acho que os grandes benefícios que nós temos no BPO seria a redução de custos, né, com frete, rastreabilidade, porque assim, a gente vai fazer todo o contato com as transportadoras para que as integrações ocorram corretamente ali no sistema, né? A gente vai receber as ocorrências, tudo em tempo real. Então a gente vai fazer todo esse acompanhamento para saber se está chegando no prazo, se tem atraso, o que falta ser entregue ainda. Bom, Rafael, que a gente passa em várias empresas aí todos os dias, identifica que o pessoal da logística trabalha pra caramba, sempre cheio de serviço, e grande parte disso é fazendo cotação de frete, é posicionando a equipe comercial de
entregas, ligando para a transportadora, acompanhando se a carga chegou, se a carga não chegou, pedindo comprovantes de entrega. Todo esse trabalho que esse pessoal da logística faz pode ser terceirizado para você, é isso? Exatamente. Nós pegamos todo esse pacote, porque assim, o pessoal confunde muito o que é terceirização e o que é BPO. O BPO é uma terceirização, só que a terceirização não é o BPO. Deixa eu tentar explicar melhor. A terceirização, você pode terceirizar ali chamar uma diarista, por exemplo, para terceirizar ali um serviço que você não vai conseguir fazer naquele momento, chamar um motorista, então você vai terceirizar uma parte ali. O BPO, não, o BPO é terceirização de processos. Então você vai terceirizar todo um processo. Então, no caso aqui, falando de logística, a gente vai terceirizar todo esse processo logístico para ele, né, fazendo toda a auditoria de frete, o cadastro das tabelas de frete, que, ao meu ver, é o fundamento ali para a gente ter um sistema bem preciso, né, nas informações. A gente precisa ter a estrutura da tabela cadastrada no sistema. Então, quando a gente tem a tabela bem cadastrada no sistema corretamente, com os seus devidos prazos, com as suas devidas tarifações ali, todas as informações, taxas e tudo, a gente consegue fazer esse acompanhamento e as demais coisas que são integrações, as ocorrências, os bids, a gente consegue levar. Mas a gente precisa ter uma estrutura, ter um sistema, uma ferramenta ali que comporta tudo isso para a gente conseguir também. Porque não basta você ter o conhecimento, né? Você tem que ter a ferramenta correta. E por que eu falo isso? Fazendo até uma analogia aqui. Vamos dizer que um rapaz comprou uma geladeira, né? Ele comprou uma geladeira ali e tal, ficou um tempo com ela, passou o prazo ali, venceu o prazo de garantia da geladeira. A geladeira quebrou, né? A geladeira quebrou e tal, e ele tentou ali arrumar a geladeira de todas as formas, estava sem dinheiro e tal, e via que os mantimentos iam estragar e tudo, e a geladeira ali, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, o cara tentando arrumar a geladeira, e ele falou assim, não dá, eu vou ter que chamar um técnico. Ele chamou o técnico ali, o técnico olhou, né? Em 10 minutinhos ou menos, o técnico resolveu o problema. E aí ele foi a pergunta-chave, né? Quanto que é que você vai me cobrar aí? 500 conto. Aí ele falou assim, Pô, mas 500 500 conto? reais? Você não ficou nem 10 minutos aí, cara, para fazer? Ele falou assim, ó, eu não tô te cobrando nem pela peça que eu troquei, nem pelo tempo, mas pelo conhecimento, porque em 10 minutos eu consegui consertar aquilo que um dia inteiro você não conseguiu. Então, o BPO, ele entra nessa parte, ele traz o conhecimento e também tem as ferramentas corretas para conseguir entregar mais rápido ali as informações, sendo que não é especialidade de muitas empresas, né, a fazer essa gestão, esse acompanhamento. A gente vê também, Rafael, que acho que você aí da logística também passa por isso, né? Você está aí na logística, na indústria, no distribuidor, e muitas vezes essa parte de fazer negociação com transportadora, de acompanhar se as entregas estão sendo realizadas no prazo, essa parte não dá tempo de fazer. Porque o Exatamente. volume de coisas é muita coisa, na logística é o tempo todo, né? E eu estou entendendo aqui que você está me comentando que essa ação de fazer os contatos com a transportadora, de todo esse trabalho que é desgastante para o pessoal da logística, o BPO faz. Isso, exatamente. Nós entramos em contato com as transportadoras, houve um atraso ali numa entrega, a gente vai cobrar as transportadoras, tá faltando aqui a ocorrência, vocês conseguiram enviar a ocorrência? A gente não recebeu. Há um problema na integração? Não, há um problema na integração não, é porque a gente ainda não conseguiu. Então você precisa me enviar a ocorrência, né, do que aconteceu para a gente conseguir ajustar. Vai ter um agendamento novo aí para a gente fazer? Vai ter que reagendar, então a gente faz esse contato, né, que é bem burocrático muitas vezes,
para que as empresas elas consigam focar naquilo que é o principal para elas, né? A gente tira toda essa parte aí de negociação com as transportadoras, negociação não digo que seja, mas a parte aí de cobrança mesmo, de entrega, da gestão de frete, a gente faz esse trabalho por eles para que eles consigam entregar o resultado aí que eles precisam. Entendi. Então, para a gente colocar numa ordem cronológica, né? Um dos trabalhos lá da logística é escolher a transportadora. Isso, exatamente. Nesse processo de escolher a transportadora, o BPO também ajuda? Ajuda também, ajuda também. Como é que funciona? Até na questão do bid, né? A gente está falando do bid aí, a gente recebe várias propostas aonde a gente consegue alocar no sistema essas propostas e escolher a melhor transportadora ali. Tanto no caso de, que nem eu falei anteriormente, para identificar qual que é o melhor prazo, qual que é o melhor custo, né? Muitas vezes o bid, ele vai trazer ali um resultado geral. Vai ter ali um melhor custo e um melhor prazo para aquela transportadora. Mas se a gente. O bid ele é bem detalhado, né? Então a gente consegue identificar que no montante ele aparece aquilo. Mas em algumas regiões aparecem que aquela transportadora tem um prazo maior, tem um custo não tão bom. Então, assim, a gente consegue identificar também essas questões por região, por cidade, por estado. E o BID ele te traz é uma ferramenta muito útil para quem quer escolher a transportadora, né? E aí você pega essas tabelas de frete, sobe numa plataforma, e aí ele pega. Como é que ele faz esses cálculos aí? Então, ele através assim, ó, vamos fazer um processo aqui, vamos criar um raciocínio. Nós recebemos, né? A primeira coisa que o BPO faz, vamos lá. O BPO ele é dividido em 4 fases, tá? Atividade inicial, né, o processo operacional, análise de resultados e gestão contínua. Essa atividade inicial é onde a gente faz todo o levantamento com a empresa que contratou o BPO. Então eu vou entender com eles o que vocês têm hoje aí. Vocês têm a tabelas de quais transportadoras? A gente já tem algumas negociações com algumas transportadoras. Sim, a gente tem a negociação com essas transportadoras, com essa daqui, a gente já tem essas tabelas. O que a gente faz? A gente pula para a segunda fase, que é o processo operacional, que é a mão na massa ali. Depois de entender todo esse passo inicial, a gente vai para o próximo passo, que é o processo operacional, que é onde a gente vai começar a cadastrar as tabelas, fazer as integrações com as transportadoras, ver se tem certificado digital, ver qual que é as ocorrências que eles costumam utilizar. Então a gente faz todo esse processo operacional, que é embutir todas essas informações dentro do sistema. Depois a gente vai para a análise de resultado. A análise de resultado é verificar todos esses passos anteriores para ver se já está dando resultado. A tabela que eu cadastrei, não, falta configurar alguma coisa aqui, falta configurar outra coisa ali. E a gente já vai para a gestão contínua, que é fazer funcionar toda a engrenagem, né, do BPO. Então, quando a gente tem as tabelas em mãos ali, a gente cadastra, faz toda a auditoria de frete ali com os documentos já importados dentro do sistema, tá? Porque isso é em questão de segundos, né? A gente já tem todas as informações dentro do sistema em questão de segundos. A gente não precisa ficar guardando, vamos lá. Geralmente, quando é certificado digital, autorizou pela Cefaz, nós já temos essas informações no sistema. Então, a gente não precisa ficar cobrando, primeiramente, nessa questão de integração. E aí, tendo as tabelas cadastradas corretamente no sistema, a gente já vai para o painel de controle operacional, que é uma ferramenta excelente, né, que o sistema proporciona, onde a gente consegue fazer a gestão dos fretes e a gestão das entregas nessa ferramenta. Caramba, que interessante. Então, quer dizer, a transportadora acabou de emitir um conhecimento de transporte, ele já, em minutos, em segundos ali, ele já está auditado e já está na plataforma.
Exatamente. É assim Não que funciona. precisa ficar conferindo, não precisa de planilha. Não precisa de planilha. E foi bom você falar de planilha, porque recentemente uma cliente entrou em contato comigo meio que desesperada, né? Porque assim, ela utilizava uma planilha em todas as empresas que ela passou. Ela comentou comigo. E essa planilha tinha tabela dinâmica, tinha fórmulas, tinha um monte de coisa. Essa planilha, ela até mostrou um pedacinho dela. Eu falei assim, meu, é quase um sistema ali. E ela colocava todas as informações de ocorrências, de CTS, o que foi entregue, o que não foi entregue, os valores, as notas fiscais, e era um monstro, a planilha era um monstro. Só que, em algum determinado momento, ela me ligou falando que a planilha, não sei o que aconteceu, corrompeu lá o arquivo, deu um pane na planilha Perdeu a e planilha. ela perdeu tudo. Perdeu resultados ali de um ano. Um ano, Um ano de basicamente. trabalho. Um ano de trabalho. Tava tudo na planilha. Exatamente. E aí ela pediu socorro porque ela precisava daqueles números e ela olhava na planilha dela. Embora tendo o sistema, né, o Active On Supply, ela ainda confrontava as informações batendo algumas coisas com a planilha. E foi aí que eu falei assim, não, a gente tem todos esses dados, né, armazenados aqui no banco de dados e temos aqui servidores que eles coletam todas essas informações, não tem perigo nenhum de você perder. E aí eu passei lá, tirei relatório de movimentação de nota, relatório de ocorrência, relatório de CTS, consegui passar no período que ela precisava, e é legal porque o OnSupply, ele te dá N formas de você extrair relatório, né? Tanto em PDF quanto em Excel, até o Word você consegue ali extrair. Então eu falei assim: você quer um Excel? Então tá, eu vou extrair aqui as planilhas para você conseguir fazer o seu trabalho. E aí foi que ela me agradeceu depois, só que eu deixei, né, no ar. Eu falei assim: a gente já tem o sistema, né? Não há necessidade de ter a De ter planilha. Eu não planilha. sei se ela está usando ainda a planilha dela, mas depois dessa daí eu não sei se ela vai Não continuar. precisa, né? Agora, assim, controlar todo o movimento da empresa em planilhas É é arriscado arriscado demais, demais, né? é muito arriscado, até por conta desse cenário, né? E também a tecnologia que nós temos hoje, né? A gente tem tanta tecnologia aqui na Active, né, para fazer todo esse processo aí, que eu não sei ainda por que as empresas ainda não ampliaram a sua mentalidade para tentar ter essas informações, né? Porque vamos dizer assim, uma empresa que ela não amplia sua mente, ela corre o risco de fadada à falência, né? Assim como a Blockbuster, a Kodak, né? Empresas gigantescas aí que não abriram leque, não quiseram se atualizar, né? Não entraram na onda da tecnologia, eram grandes empresas, né? Viveram décadas aí sempre em primeiro lugar e as pessoas comprando delas. Só que em um determinado momento, porque assim, o que eu vejo? Um relógio parado, ele acerta a hora 2 vezes no dia, né? Se até um relógio parado ele acerta a hora, né? Então, às vezes os caras ele fala assim: não vou mexer no que tem aqui, né? Tá dando certo ainda, mas corre o risco de acontecer aí como a Kodak e a Blockbuster. É, e a gente percebe que a cada vez mais as mercadorias estão chegando em pontos muito distantes das capitais. E tudo isso você precisa ter uma logística eficiente, que precisa chegar Exatamente. rápido, com custo adequado, dentro do prazo combinado, né? E com segurança, né? A mercadoria tem que chegar lá intacta. E isso é a missão da logística, né? E pelo que você está falando aí, existem várias empresas que fazem todo esse trabalho, né, em planilhas, em gestão manual, ou até mesmo negligencia esse controle, né? Eles até têm o conhecimento necessário, Jefferson. Se você for trocar ideia com esses empresários aí dessas grandes empresas,
A gente até recebeu alguns clientes aqui, ao qual eu tive a oportunidade de conversar, né, de empresas grandes, a nível internacional. Eu perguntei, falei, qual que é o processo de vocês? Adivinha o que eu recebi de resposta? Que processo? Eu falei assim, vocês não tem nenhum processo aí dentro, nenhuma tecnologia? Não, a gente está agora, né, aderindo aí ao OnSupply e tudo mais, mas a gente não tinha processo. Eles viveram por anos assim. Então é aquela questão também, né? Você pega um amigo seu, você vai viajar com ele. Aí você vai lá, tá na viagem ali, o carro quebra. Aí você fala, meu Deus, quebrou num lugar aqui onde eu não tem ninguém, não tem nada, tá deserto ali. E aí você lembra que o seu amigo conhece tudo de carro. Você fala assim, meu, cara, eu tô salvo, né? Tô salvo, o cara conhece tudo aqui. Ô, fulano, ajuda eu aqui, né? Quebrou o carro, vamos ver o que a gente pode fazer. Ele falou, não, isso daqui eu tiro de letra, só pelo barulho do carro eu já sei o que é. Aí abriu lá o capô e identificou o problema do carro. Falou, não, é isso aqui, cara. Aí ele foi lá, pegou as ferramentas dele lá. Nenhuma ferramenta deu certo para ele consertar o carro. Então, o conhecimento naquela hora não ajudou, as ferramentas que eles tinham não ajudaram. Né? E é isso que eu falo muitas vezes. Eu falo assim, você tem que ter a ferramenta correta para você conseguir fazer a gestão dos fretes, para você conseguir fazer a gestão das ocorrências, para você entender qual que é a saúde da sua empresa. Né? E eu vou até mais longe também a questão dos dashboards. Né? Nós temos inúmeros dashboards, porque sem números você não consegue saber para onde você vai. Né? Que nem vocês falam, eu já ouvi uns podcasts aqui que falou do painel do carro, mas a nossa saúde também, o termômetro, por exemplo. Para você saber que você está com febre, você tem que ter o termômetro. Se você tiver com 38 graus de febre ali, você talvez tomando um paracetamol ali, um dipirona, você já melhora. Mas se você tiver com 39, 40, é melhor você correr para o médico, porque ali você vai ser atendido. Então o número, ele tá no nosso sangue. Medir pressão também. O cara vai medir pressão ali, ó, os sintomas é muito parecido de pressão alta e pressão baixa. Então, se o cara não medir ali com o medidor de pressão, não souber se ele está com alta ou baixa, ele tomar o remédio para alta, sendo que está baixa, vai ter várias complicações. E uma empresa é um organismo vivo. Então, ela precisa ter números, ela precisa ter tecnologia para sobreviver nos dias atuais. Né? O que você está comentando são os indicadores, né? Isso, exatamente. Para saber se a companhia está indo no rumo certo, se o custo de frete está adequado para aquela mercadoria e se a estratégia da logística está sendo eficiente ali para fazer as entregas e dentro do prazo tudo certinho. Sim. E interessante que você comentou aí, né? Você precisa ter um indicador, você precisa ter ali a ferramenta para conseguir fazer esse indicador andar mais fácil. Exatamente. Não só uma ferramenta, né? Que nem a gente viu aqui. Um Excel, ele pode corromper. Tem que ter a ferramenta correta para você Adequada, fazer, né? adequada para você conseguir fazer toda essa operação aí. Bacana, Rafael. E aí, o processo da logística ali, né? A gente inicia-se com um bid de frete, você escolhe as transportadoras. Para escolher a transportadora, você comentou que você pega as tabelas de diversas transportadoras, coloca numa plataforma e ele faz o recálculo, é isso? É uma simulação de cálculo? Como é que é esse Isso, cálculo? quando nós inserimos a tabela de frete dentro do sistema, assim que os conhecimentos, né, de transporte ele adere à plataforma, ele já faz os cálculos automáticos. Né? A gente tem várias configurações ali. E a gente consegue também cadastrar ali os limites, né, as margens que a gente... até 10 centavos a gente consegue aprovar automaticamente financeiramente ali para a gente conseguir fazer a integração. Acima disso, a gente não aprova. Então, com base nisso, com base nessas configurações do sistema, é que a gente entra ali. Vamos dizer, deu divergências enormes ali. A gente vai dentro daqueles CTEs, a gente
identifica qual que foi a divergência. É tabela? Então a gente vai ter que falar com o transportador. É o imposto? A gente vai ter que ver se está configurado corretamente. É alguma outra coisa? Então a gente vai fazer todo esse levantamento para identificar quais foram os problemas ali de divergência. Então a gente consegue, dentro da plataforma, porque eu acredito que seja inviável qualquer empresa fazer isso por Excel ou por qualquer outra plataforma que não tenha um armazenamento correto, um servidor certo, os gatilhos precisos ali para conseguir, além de fazer as integrações, fazer essa conferência, né, a auditoria de fato. A auditoria do frete é extremamente importante e para quem faz isso manualmente é bem trabalhoso, né? Exatamente. Agora, assim, por que ele, ao invés dele contratar uma pessoa para ficar lá na empresa fazendo todo esse trabalho, é melhor contratar o serviço de BPO? Excelente pergunta, Jefferson. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui, montar um cenário novo aqui. Você tem uma empresa e você vai gastar ali, vamos dizer, você vai contratar um gestor ali de logística. Você contrata aquele gestor de logística, ele vai ter que ter uma equipe, né, Exatamente. para estar fazendo todo aquele processo ali. E além da equipe, ele vai ter que ter um treinamento do sistema que eles utilizam, digamos que seja o Active On Supply. Então, ele vai ter que entender, eu contratei ali uma empresa, ele vai ter que entender todo o processo daquela empresa, vai ter que treinar os funcionários dele e ainda vai ter que pagar um treinamento também para conseguir operar o sistema, né? Então, é muita burocracia. Eles vão ter que reservar um lugar para eles, para cada um ali, um computador para cada um. Então, vai ter vários custos, né, com as pessoas ali dentro, não só a contratação, o salário em si, mas vai ter tantos outros custos, até o treinamento também, sendo que nós já temos uma equipe especializada aqui para fazer toda essa gestão. Além do conhecimento logístico, a gente tem o conhecimento do sistema. Então, unificando esses dois, você é que nem a historinha que eu contei, você vai ter um ganho aí muito mais rápido do que se você contratar pessoas de fora, até eles se adequarem ao sistema, até eles se adequarem aos processos da empresa, vai demorar muito tempo, aí você vai ter um gasto enorme, né, com essas... Muitas vezes a pessoa lá na logística, aí você que está na logística, você tem que dividir o trabalho em várias etapas, né? Então faz um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho, e aí você fica atarefado o dia todo. No que você está comentando é que esses trabalhos são eh, feitos pela equipe do BPO com a ferramenta certa que vai dar o Isso. resultado ali. E como é que funciona isso? Então você tem a parte de cálculo de frete, auditoria do frete, né, que estamos falando de valor de frete, tem a escolha da transportadora, o embarcador ele escolhe uma série de transportadoras e passa para você. Isso, ele escolhe lá as transportadoras, faz uma negociação com eles. Me passa a sua tabela aí. A gente não precisa aprovar a tabela, não precisa já sair operando com aquela transportadora. A gente inclui no sistema, não precisa aprovar aquela tabela. A gente faz esse simulado aí no BID e mostra para eles. Fala assim, ó, você vai ter esse resultado aqui, essa redução de prazos. Só que dentro dessas cidades aqui você vai ter um maior custo e tudo mais. Fora isso, ainda tem os componentes de frete. Ó, com essa transportadora, o frete peso é menor do que essa. O frete valor é maior. Então a gente vai, além das informações ali detalhadas, a gente também tem, a gente consegue destrinchar também dos componentes de frete. Então a gente consegue dar uma visão bem ampla e além dos detalhes também dos CTS, porque assim, o BID ele trabalha com CTS que já estão dentro do sistema. Então ele vai pegar, se aquela transportadora tivesse feito aquelas entregas ali naquele período ao qual foi emitido o CTS, quanto que seria?
Entendi. Então ele Entendeu? pega movimentos anteriores Isso, e as exatamente. tabelas das transportadoras novas, simulam e compara o valor do frete atual, que é o que está transportando, com o valor de frete simulado com as novas transportadoras. Isso, exatamente. A partir daí, mas pode ser que uma praça seja mais barato, mais caro? Como é que funciona essa E aí parte? a gente consegue passar para os embarcadores essa informação, né? Ó, a gente pode trabalhar com ela nessas regiões aqui específicas, né? Porque até então, essa transportadora que vocês já trabalham, ela já atende bem, né, essa área aqui, o custo dela é justo, então a gente pode falar com ela que haver uma negociação, né, de frete aqui com essa transportadora, porque nessa região específica eles trabalham dessa forma, com um custo bem menor e com prazo também bem melhor do que com a outra. Então a gente pode fazer essa negociação também. Compara custo e prazo de entrega. Isso, exatamente. Legal, bacana. E Exatamente. aí entrou em operação, né? Começou a receber conhecimento. Assim que a transportadora emite o conhecimento, o sistema já busca esse CTE. Isso. A maioria dos embarcadores, eles trabalham com certificado digital. Alguns não pode fornecer por questão de compliance ali, alguma informação dentro da empresa que não pode, mas a maioria deles trabalham com certificado digital. E isso, o certificado digital, ele coleta esses CTEs diretamente da Cefaz. A partir do momento que a transportadora emitiu o CTE contra aquele embarcador, nós já resgatamos esses documentos para o sistema e assim que ele entra no sistema, como eu falei anteriormente, o sistema já faz todo o cálculo de acordo com a tabela. Então a tabela bem inserida no sistema, as integrações rodando, a gente vai fazer todo aquele controle ali de gestão para apontar aonde que tá os gaps, aonde que tá aquelas divergências ali que geralmente o pessoal não faz esse controle, né? As empresas ela não faz esse controle e é aí que a gente entra apontando aonde tá as diferenças, aonde eles podem reduzir mais. E como a gente falou anteriormente, a gente usa também os dashboards, né? Os dashboards de acompanhamento financeiro, os dashboards de indicadores de ocorrência, que é algo bem preciso ali em tempo real, né, onde os embarcadores conseguem colocar numa TV e vai passando ali aquelas informações, eles conseguem ver e a gente do nosso lado também. Identifiquei alguma coisa ali, falou assim, ó, eu identifiquei isso aqui no dashboard, vamos tratar dessa forma, e aí eu vou comunicar a transportadora, então a gente o BPO ele fica no meio ali, né? Entre o embarcador e o transportador. Então a gente vai fazendo essas comunicações aí junto com o embarcador e junto com o transportador. E esse trabalho de gestão das entregas, né? Como é que ele é feito? É, na própria plataforma do OnSupply, eu mencionei anteriormente que nós temos o painel de controle operacional. Não falei muito sobre ele, mas dá para a gente passar agora. Dentro desse painel de controle operacional, nós temos informações ali relevantes de todas as ocorrências que entraram no sistema, né? Todas as notas que foram baixadas, todas as notas que tiveram problemas na entrega, todas as notas que ainda estão pendentes de recebimento de ocorrências. Então, dentro dessa plataforma, dentro desse painel de controle operacional, o nosso trabalho é feito basicamente através dele, né? É um painel assim bem completo, porque além dele trazer as informações dentro do sistema ali visivelmente, né, trazer a visibilidade, a gente consegue ser direcionado para os documentos corretos que precisam ser tratados. Então, ele mostra ali as entregas que estão atrasadas. Eu clico ali num número, ele já me direciona para outra tela, onde vai apresentar todos os documentos que estão em atraso, e a partir daqueles documentos eu já consigo acionar as transportadoras ou não, né? Ou verificar diretamente com o embarcador, dependendo dos casos.
Então, é um painel muito completo que a gente consegue administrar praticamente tudo por ali. Inclusive ocorrências, problemas que acontecem na rua. Problemas de ocorrências que faltam chegar, as notas que estão sem saída. Então, tem todas essas informações ali dentro desse painel, onde a gente consegue fazer todo esse controle. Bacana. E assim, isso quando se faz comparando, se for fazer na mão né, na planilha Excel na mão e no sistema, você é É inviável. inviável, porque o que o sistema ele coleta de informações. Vamos imaginar, a gente tem empresas aqui que recebem mais de 40 mil notas por dia. Você imagina ter um Excel ou algum outro para comportar todas essas informações todos os dias? É É inviável, não tem inviável. como você colocar tudo isso dentro de uma planilha ou dentro de algum outra plataforma aí que não tenha, que não comporte tamanha os documentos, né, que nós vamos recepcionar aí. Então, só nisso você já vê que não tem como não ter um sistema, você não ter uma tecnologia ali que vai te trazer valor, te trazer resultado, te trazer números para que você consiga administrar melhor ali as entregas, né, no caso que você perguntou. E as transportadoras? Como é que é o contato com as transportadoras? Contato com as transportadoras, ela varia bastante, porque a gente trabalha dia a dia ali com vários clientes. Então, na auditoria de frete que nós fazemos, na gestão das entregas que nós fazemos ali, a gente vai identificando alguns pontos, né? Ah, não, isso daqui precisa ser tratado. A gente pegou recentemente também algumas cobranças de imposto indevido, não de. A gente já pegou PIS e COFINS sendo cobrados no CTE, né, entrando no valor da prestação do CTE, e isso a gente fez um levantamento, acionamos a área fiscal para identificar se isso era devido ou não, e a transportadora estava cobrando isso há muito tempo do embarcador. Então, só aí ele já teve um ganho aí de mais de 50 mil reais, falando em Sério? números. Caramba! Porque há meses a transportadora estava cobrando isso, a gente fez um levantamento, identificamos que essa cobrança era indevida, falamos com ele e eles vão aplicar aí os descontos no decorrer dos dias aí para que eles consigam, né, ter esse resultado. E também imposto de ICMS. A gente pegou recentemente também algumas cobranças aí em que estava cobrando a mais. Eram valores pequenos, mas no montante geral você vê que vai dar ali um valor exorbitante. Dependendo do tempo, como a gente pegou recentemente, ainda vou puxar um relatório para ver desde quando estava sendo cobrado esses impostos aí erroneamente, né? Pois é, se você está falando aí, são 40 mil por dia, a R$ 1 de divergência, são Imagina. 40 mil reais por dia. Exatamente. É um valor considerável aí. Exatamente. E quando a pessoa, quando a logística não tem controle, passa desapercebido, né? Passa totalmente desapercebido. Porque é um valor irrisório dentro de um documento, mas na somatória geral, o Dá um valor é valor grande. exorbitante. E também, que nem a gente falando de resultados aqui, teve um bid que nós fizemos que deu mais de 100 mil reais de redução. Se ele tivesse feito com determinada transportadora ali, durante um período de 3 meses, ele teria uma redução ali de 100 mil reais. Caramba. Então, Olha é só. esses pontos aí que nós vamos pegando no BPO, com a nossa expertise, né, com a ferramenta correta, a gente consegue ter esses dados e passar para os clientes. Falar assim, ó, você vai ter um ganho aqui, você vai ter uma economia ali, o prazo vai ser melhor dessa forma. Então, a gente vai pegando todas essas informações e a gente vai apontando para os embarcadores, não deixando de comunicar também às transportadoras quando há alguma divergência ali. E essa questão da informação, porque a gente sabe que na empresa, a logística ali está trabalhando e tal, e quem requer a informação, né, muitas vezes são outras áreas da empresa.
Com esse controle das entregas, de ocorrências e tal, como que o pessoal, por exemplo, do comercial, do financeiro lá da indústria, eles conseguem essa informação? Porque hoje, né, quando não tem, ele liga para a logística. Isso. Qualquer coisa, preciso cotar um frete, liga para a logística, manda um e-mail. Preciso saber se a mercadoria chegou, manda um e-mail para a logística, manda um WhatsApp para a logística. Até os representantes comerciais das indústrias ligam para a logística para saber se o material já saiu. Como é que é um volume grande de ligações, de e-mails, de WhatsApp que tem que responder? Como é que o BPO pode ajudar nisso? Então, logo no início do BPO, a gente já deixa claro que a gente vai ter reuniões de alinhamento. Toda semana nós fazemos uma reunião de alinhamento. E a gente pega os contatos-chave ali das pessoas responsáveis de cada área. A área comercial, a gente já vai ter o contato responsável ali, da área logística. Então, quando há uma identificação nossa ali de alguma informação que precisa ser corrigida de imediato, ou eles também têm alguma informação, a gente já tem ali um meio de comunicação, né? Caso não dê para esperar por semana, né? Porque a gente faz uma reunião de alinhamento toda semana. É difícil acontecer isso, porque a gente já faz todo o controle aqui, né? Só quando identifica algum ponto específico ali, a gente mantém essa comunicação, mas é tudo dentro do sistema. Então, o que eu faço aqui, eles já vão saber lá. Eles já vão acionar o sistema, eles já vão ter essa informação dentro do sistema. Então, tudo que eu fizer aqui, eles conseguem consultar lá, tanto no painel quanto na tela de conhecimento, na tela de nota fiscal. Então todo mundo tem acesso ao sistema Todo mundo tem acesso ao sistema. e vê a informação em tempo Em real. tempo real. Eu ajustei aqui agora, eles já conseguem saber lá o que foi feito. Então, dificilmente a gente vai ter não, estou desesperado aqui. Não. Eu vou acionar o sistema, vou entrar no sistema aqui, eu já vou ver o que foi feito. Não, tá aqui já. Preciso do CTE tal. A ocorrência está aqui? Tudo bem. Então. Igualzinho numa planilha, né? Idêntico. Idêntico à planilha. Só que não, né? Pensou esse controle? Você comentou aí do caso da pessoa que tinha uma planilha, controlava todas as entregas ali e tal. Se o pessoal do comercial precisa de informação, tem que acessar a planilha. Isso, exatamente. E a planilha está no domínio daquela pessoa. Se aquela pessoa sai de férias, né? É o que eu falei, né? Os empresários, tem muitos que estão abrindo o leque aí para a tecnologia, mas está muito perto ainda as pessoas que utilizam planilha, que perdem essas informações, né? Que não estão abertas para a tecnologia. Então, esses empresários aí, eles têm que, né, abrir um pouquinho a mente, que nem... eu vou contar uma curiosidade aqui, né, que eu vi recentemente, que depois vou fazer a analogia que tem a ver. A Volkswagen. Sabe o que a Volkswagen vendeu mais em 2024? Salsichas. Como assim? Ela vendeu... É um dado que realmente é verídico. Tá? O que acontece? Nos anos 80, a Volkswagen ela tinha um grande número de funcionários, né, que eles tinham refeitório e tudo mais, e eles começaram a fabricar salsichas, né, mas só para os funcionários, lá dentro, lá nos anos 80. Então, assim, eles foram... Todo mundo falando bem das salsichas que eles fabricavam lá dentro, e isso foi perdurando por anos. E eles enfrentaram uma crise aí em 2023, 2024, eles não estavam vendendo tantos veículos. E alguém lá de dentro teve uma ideia: por que a gente não começa a vender salsichas? E eles venderam, isso é número, vocês podem procurar no Google, números, e que eles venderam mais de 8 milhões em faturamento só com salsichas, venderam mais do que veículos. Então, assim, você vê como quando você abre a sua mente
para você entender as oportunidades que você tem. É claro que a Active não vai começar a vender pastel, não tem, não é isso que eu quero dizer, mas eu estou falando da questão da mentalidade, né? A gente tem que estar aberto para o novo e tem que estar aberto para as oportunidades que a gente tem, né? Então, o BPO é isso. O BPO, quando as empresas elas ampliam a sua mentalidade para buscar, para elas conseguirem a atividade principal dela, ela entender que é mais importante ali, que ela pode colocar a outra parte que ela não tem domínio nas mãos de quem entende, ela vai conseguir ter um resultado favorável. É, porque é um especialista, né? Exatamente. E já passou por diversas situações em diversas empresas diferentes e já tem essa experiência, né? Isso, exatamente. Muito Então, bacana. E isso com certeza gera resultados para quem contrata esse serviço, né? isso aí a gente sempre tem, né, além das reuniões de alinhamento, a gente mostra os resultados, né? Mostra os números ali, ó. A gente iniciou dessa forma, hoje a gente está assim, tem muito a melhorar ainda, mas a gente vai passando, vai instruindo, vai passando esses números, né? Inclusive, até lembrei de algo também, que a gente fala muito do transportador, mas tem muitos gaps também que a gente pegou dos embarcadores, Embarcador. né? Eu vi ali metragem cúbica, eles estavam mandando, eu peguei alguns embarcadores ali que estavam mandando metragem cúbica gigantesca, milhões ali, números que não cabia nem no sistema. Então, isso estava gerando muita divergência de frete. Então, eu tive que acionar o pessoal, a equipe de TI do embarcador, e falar assim: ó, vocês estão mandando o número errado aqui na metragem cúbica. Isso está gerando muita divergência. Então, eles tiveram que corrigir lá também essas informações. Falta de integração de notas fiscais. A gente pegou em muitos clientes também. Eles achavam que todas as notas subiam pelo certificado digital. E não é. E eles tinham que mandar. Então, quando eu perguntei, eu falei assim, mas por que vocês não estão mandando a nota? Como assim não estamos mandando a nota? O certificado está instalado. É. Então, alguns não sabiam que isso Certificado é só para Exatamente. documentos que são contra aquela Porque empresa, eles já não dão. têm, né? Eles já emitem a nota fiscal. Então, para um outro sistema ele ter essas informações, tem que ser via integração. Então, eles não sabiam disso e estavam trabalhando ali há muito tempo sem essa informação. Então, a gente, além dos transportadores também, a gente também aponta as divergências ali dos Embarcador. embarcadores. Exatamente. É para ficar tudo certinho. Então, Rafael, todo esse trabalho que é feito de gestão da ocorrência, gestão das entregas, contato com transportadora, né? A empresa vai passar para o BPO, né? Todo esse Isso. processo toma conta. Agora, assim, quais os resultados efetivos assim que as empresas têm contratando esse serviço? Olha, Que ela pode esperar? Ela fala assim, poxa, Rafael, eu quero contratar, mas eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. sim, importante essa pergunta, porque a gente, se a gente não entrega resultado, não tem por que ter o BPO. Uhum. Então, realmente, a redução de custos do frete, porque a gente faz todo esse trabalho aí de cadastro de tabelas dentro do sistema e a gente avalia todos esses pontos para ver se o valor está correto, se não está correto. A questão mesmo do BID que nós falamos, né, que teve uma redução aí de mais de R$ 100.000 se a transportadora. Então, todos esses pontos aí que a gente coleta, né, de dados aí, a gente consegue apontar para eles, ó, você vai ter uma redução aqui, você vai ter uma redução ali. A questão das ocorrências também, a rastreabilidade, a gente consegue ter essas informações e mostrar para eles em tempo real, ó, sua mercadoria está aqui, está chegando, né, vai chegar no prazo, ou a gente precisa fazer um agendamento. Então, a gente consegue pegar tudo dentro do sistema,
né? Porque sem o sistema a gente não consegue ter a A visibilidade. ferramenta. A ferramenta ferramenta. tem que ser necessária ali para a gente conseguir fazer isso, porque, que nem você mesmo falou, pelo Excel é inviável a gente fazer isso. Então, quando a gente tem essa ferramenta, o painel de controle, os dashboards, tem as integrações fluindo, tem todos esses dados, a gente consegue trabalhar na visão estratégica, né, juntamente com o embarcador e apontar para eles aonde a gente pode reduzir. E isso a gente teve vários ganhos, né, vários ganhos aí no decorrer do tempo que a gente está operando no BPO. E um desses ganhos foram esses que eu apontei aqui, alguns só, né? Porque teve muitas Tem empresas. os ganhos intangíveis, né? Que, por exemplo, a gestão da informação. Qualquer pessoa que tiver acesso à plataforma consegue consultar ali se a entrega foi realizada, quanto custou o frete, né? Isso. E o E foco deles no core business, né? Eles é, conseguem ter mais tempo ali para se preocupar com a atividade principal da empresa deles, né? Deixar essa parte conosco para eles conseguirem trazer mais vendas ali, mais focar mais no que importa, né? Na deixar com empresa um dele. especialista, né? Exatamente. Muitas vezes eles colocam algumas pessoas ali que, puxa, fica quebrando o galho, faz uma coisa, faz outra, um monte de coisas, e o resultado é pequeno, né? Já com algum especialista, com um especialista focado em cada uma das áreas, evolui mais rápido, né? Sim, E os exatamente. resultados aparecem Exatamente. Tanto o domínio do sistema quanto o domínio da área da área de logística. logística. Aí é interessante, porque lá no seu setor, várias empresas contrataram esse serviço. E Isso. muitas delas utilizam as mesmas transportadoras? Tem A isso? maioria delas utilizam as mesmas transportadoras. E Tem como é que funciona? transportadoras. Aí você vê que as tabelas às vezes são iguais, alguns valores diferentes por conta dos atendimentos ali de algumas regiões específicas. Então, assim, eu tenho contato direto de uma transportadora ali que atende acho que 4 empresas. Então eu peguei o contato só, e aí quando eu falo com a pessoa lá responsável, ela fala: qual que é a empresa que você está falando agora? Aí você já resolve vários problemas ao Isso, mesmo já tempo. resolve vários problemas ali de uma tacada só. E aí a transportadora cria um canal, né, para você. Isso, É mais fácil você falar com a transportadora do que uma indústria tentando falar. sim. A gente acaba criando até um relacionamento ali com a transportadora, né? Ela ajuda a gente em muitas ocasiões. E também o relacionamento ali com o embarcador. É como se nós tivéssemos um escritório do embarcador aqui na Active. Só que a gente fica nesse meio aí, né? A gente comunica com o transportador, comunica com o embarcador, então a gente fica nesse. E é legal, porque a gente acaba, né, tendo esse relacionamento mais próximo aí com ambos. Muito bacana, hein? Muito bacana. Então, desafiando você aí, ó, se você tem algum problema na logística, se você tem atrasos de entrega, você comenta aqui como o que ajuda você precisa. Comenta aqui embaixo, ajuda que você precisa, o que mais te impede ali de executar o seu trabalho. A gente sabe que o dia na logística é muito corrido e com certeza para você também é. E o que te toma mais tempo, o que te atrapalha. É bem importante a gente saber. Comenta aqui para que a gente crie novos podcasts para responder essas perguntas e também para analisar se o serviço de PPO serve, né, para Exatamente. todas as necessidades do pessoal da logística. Ajuda a gente aqui, escreve um comentário, é muito importante para a gente, né, É isso Rafael? aí, Jefferson. E assim, quando a gente fala de BPO, tem uma coisa bem intangível que as pessoas às vezes não pensam, né? Uma indústria, ela vai precisar contratar 3 ou 4 pessoas para fazer esse serviço. Já se tiver especialistas em cada área, talvez o serviço seja mais com um melhor resultado, Sim. né? Tem o especialista de cálculo de frete, o especialista em ocorrências
e o especialista em análise de dados para mostrar os dashboards. Eu acho que isso também é uma vantagem para o embarcador, para quem contrata esse serviço, e traz um resultado que é a visibilidade para onde está indo a logística da empresa, né? E de forma bem mais rápida e bem mais ágil, né, o Jefferson, porque, que nem eu falei no começo aqui, você contratar as pessoas, você vai ter que passar por várias treinamentos, vai ter que ensinar, vai ter que ter todo esse processo aí com eles, e isso não sabe quanto tempo vai demorar, né? Sendo que a gente já tem aqui, já pode começar de imediato, contratou, já começa, porque a gente já vai ter todas as informações ali que a gente precisa para iniciar. Já está a equipe formada, o processo muito bem definido. Muitas vezes o contato na transportadora já existe, Já né? existe, exatamente. A gente trabalha com essa transportadora, não, a gente já tem um contato aqui, a gente já sabe com quem falar ali dentro, a gente já consegue comunicar eles dessa forma e tal. Então, o contato bem mais rápido também, até porque a gente já trabalha com inúmeras transportadoras aqui. Então, a maioria delas a gente já tem esse relacionamento aí. Rafael, eu vou te fazer uma pergunta que é imprescindível aqui nesse canal. E eu vou chamar a atenção de vocês aí que estão vendo a gente aí. Ó, clica aqui no joinha. Se você aprendeu alguma coisa aqui com o Rafael, que é o nosso mestre aqui do BPO, de gestão de fretes, comenta aqui com a gente, manda um e-mail, faz um sinal de fumaça, mas comenta com a gente aqui que ele vai ter o maior prazer de responder. E olha assim, clica no joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que agora o Rafael vai dar, Rafael Corbani, ó, anota esse nome, Rafael Corbani é o cara da logística, ele vai dar a principal dica aí para que você da logística tenha um dia a dia mais tranquilo, certo, Rafael? Com certeza. Te coloquei numa fogueira agora? Colocou não? numa fogueira. Puta merda. Não, mas eu tenho algo em mente aqui, porque assim, eu vejo muitos empresários indecisos, né? De saber para onde eu vou, qual caminho eu devo seguir, né? Eu devo contratar, não devo contratar. E eu tenho um framework muito interessante que eu utilizo para tomar decisões, né? E é bem simples, né? São 3 perguntinhas ali. Aonde eu estou, né? Para onde eu quero ir e como eu vou fazer para chegar lá. É um framework bem conhecido. Eu chamo ele de tríade inicial, para a gente conseguir iniciar ali. Eu quero saber para onde eu vou. Então, vamos lá. Aonde eu estou? Qual que é o meu status quo? Eu estou aqui, eu estagnei, vamos dizer, uma empresa aí, eu estagnei, não sei mais para onde eu vou crescer, não tenho mais perspectiva, né? Parei aqui, então você já identificou, você vai fazer uma análise ali, vai identificar por que você está estagnado, para onde eu quero ir, né? O que eu vou fazer para atingir a minha meta, né? Quer crescer, quer ter mais resultados ali, e como eu vou fazer para chegar lá? Você vai pegar todos os pontos anteriores, né, e vai colocar ali, né, fazer uma listagem e identificar como que eu vou fazer para chegar, para atingir essa meta. Então, no geral, quando a gente fala sobre empresas, a gente vê que as empresas estagnam porque elas não têm a tecnologia, né? Elas não aderem. Eu estou estagnado por quê? Porque eu não tenho tecnologia. Você não está entregando no prazo e nem sabe disso. Você não está fazendo a gestão de frete como deveria e nem sabe também, porque você só está aderindo à planilha. Então, você pegando todas as informações, já dando a dica, já, né, que muitas empresas elas empacam por conta disso, porque não aderem à tecnologia, não amplia sua mente para o novo, né? Porque os tempos mudam, a tecnologia muda. Hoje a gente está com a IA, né, que já está avançando demais. Então a gente tem que ampliar nossa mente aí para conseguir ter os resultados necessários aí para a gente crescer e evoluir. Excelente, Rafael. Então é olhar a situação atual, projetar uma situação futura e, né, onde eu quero estar daqui a um tempo. Isso. E traçar ali um plano para
conquistar aquele resultado. Exatamente, Jefferson. Excelente dica, hein, Rafael? Obrigado aí. Rafael, foi um prazer imenso tê-lo aqui no podcast, né? Foi muito bacana, muito construtivo esse bate-papo aqui. O pessoal com certeza aprendeu bastante coisa e teve visibilidade de como pode resolver os problemas dele lá. Parabéns pela sua participação aqui, foi muito bacana mesmo, muito instrutivo. E é um prazer tê-lo aqui, Rafael. Eu que agradeço, Jefferson, o convite aí. E tamo junto. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, um abraço e até mais tarde. Obrigado.